Boa tarde, Maurílio Júnior, esse grande jornalista do Mais PB. Olhe, hoje, boa tarde, bom dia não, boa tarde, já são 2 horas, às 14 horas do dia 4 de novembro de 2020, faltando só 11 dias para as eleições municipais aqui no Brasil. E concomitantemente, nos Estados Unidos da América, a eleição está em plena apuração, com a tendência, não tendência, com atualmente, hoje, agora, às 14 horas, Joe Biden está ganhando justamente nos estados apurados, que está dando 52 pontos em números arredondados, 51,5 e Trump 48,5, ou seja, uma diferença de 1,5 para o oposicionista do Partido Democrata, Joe Biden. Mas Trump já está comemorando antecipadamente a vitória. Isso eu não garanto, mas um presidente da República com um esquema, assim, um esquema não, uma estratégia de apuração que ele tem em mãos, eu acho, primeiro mundo, ele já fez sua pesquisa interna, sua boca de urna, certamente ele já sabe da vitória. Mas não quero entrar no mérito dessa questão. Eu quero dizer que a repercussão que tiver nas eleições dos Estados Unidos repercutirá nas eleições municipais, certamente nas capitais, na classe média, nos municípios acima de 100 mil habitantes, aquele que tiver segundo turno principalmente, como João Pessoa, Recife, Fortaleza. Aquela ditada, aquela luta das eleições no mundo inteiro, de direita e de esquerda. De direita e de esquerda, né? Então, direita tem um domínio aqui no Brasil, atualmente, de Bolsonaro. E a nível de Brasil também, a esquerda tem um domínio de Lula. Logicamente que as eleições dos Estados Unidos, se Trump ganhar, vai favorecer a direita no Brasil. Se Joe Biden ganhar, vai favorecer a esquerda no Brasil. Então isso terá, o resultado das eleições dos Estados Unidos terá justamente repercussão aqui no Brasil nas eleições municipais, sobretudo nas capitais acima de 100 mil votos, principalmente os municípios que têm segundo turno. Mas isso eu não quero chegar a isso não, eu quero chegar que essas eleições, um mapa, eu justamente pesquisando no Google, no G1, UOL, Veja, Record, todos o grupo televisivo e portais do Brasil inteiro, eu estou acompanhando atentamente e vi o mapa, e estou vendo o mapa dos Estados Unidos, que Trump, dos 50 estados, que dá 48 estados, os distritos federais, Washington, então a gente está vendo que o George Biden está ganhando nos estados litorâneos, ou litoral do Pacífico, ou litoral do Atlântico. Mas veja justamente o contraponto. O Joe Biden ganha, o único estado que ele ganha no continente é o Colorado, enquanto que Donald Trump, o único estado que ele ganha é na Flórida, banhado literalmente pelo Atlântico, o Golfo do México. Veja aí, porque eu quero chegar a isso, Maurílio, porque eu sempre venho defendendo não, afirmando e levantando hipótese que não tem ainda confirmação, assim, confirmação prática, através de tese científica, explicando a incidência, o contágio do coronavírus pelo mundo. E a gente pesquisando desde o começo da pandemia, que eu vi que a maior incidência é justamente o contágio maior são nos países litorâneos. Um exemplo típico, um exemplo típico é a África. Os países da África
litorâneos, como Nigéria, os países da África do Sul e outros países litorâneos, o contágio foi maior. Já na África Central, o contágio foi bem menor. Tem país lá que não se precisar, África Central, que foi quase zero. Na Europa, Espanha, França, Reino Unido, Grã-Bretanha, Alemanha, esses países banhados pelo Mediterrâneo, tanto lá na Europa como lá na África, a incidência foi grande. Então, é uma prova em conteste que o coronavírus veio pelas correntes marítimas. Aqui no Brasil mesmo, Mato Grosso, Goiás, veio ter uma incidência maior já no final da pandemia. Depois que todos os estados foram contaminados, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, depois, digamos, gente contaminada do litoral, das grandes cidades brasileiras, foram para o interior do país, para o Mato Grosso, viajante, executivo, coisa assim, foi contaminando o interior. Mas está mais comprovado que essa campanha nos Estados Unidos, pelo mapa, visto aí, o oposicionista do partido, o Partido Democrata, está ganhando, literalmente, nos estados ganhados pelo Pacífico e o Atlântico, enquanto Donald Trump está ganhando no miolo, no continente, na parte central dos Estados Unidos. Então, a gente vê que isso é uma confirmação da minha hipótese que eu levanto, que pode se tornar tese. Isso vai ter uma repercussão mundial. Eu acredito que talvez seja o primeiro, não sei se tem outro, fazendo esse levantamento hipotético, realmente. Eu não sei, deve ter lá nos Estados Unidos, no mundo pelo mundo afora, deve ter algum pensamento idêntico ao meu, semelhante. Mas vamos esperar. Então, volto a afirmar, as eleições dos Estados Unidos estão confirmando o meu livro, o livro que eu estou lançando no ano vindouro, que justamente lá para o meio do ano, quando tiver tudo acabado, tudo revisado, diagramado, daqui uns 8 meses a um ano no máximo, eu estou publicando esse livro e minha intenção é de levar para o conhecimento mundial, ou seja, para a Organização Mundial de Saúde, para os Estados Unidos, para a Europa, para a própria China, traduzir em inglês, espanhol, a língua muito falada no mundo, vou tentar traduzir com apoio do governo, se tiver algum governo que me dê apoio logístico para deslanchar com esse livro e mostrar cientificamente como a pandemia se proliferou no mundo inteiro. Uma boa tarde para você, muito obrigado pela sua atenção para comigo e vamos discutir isso, levar isso justamente para os debates político e televisivo, os portais, os canais de YouTube, para justamente semear esse conhecimento para todo mundo. Obrigado e boa tarde. Boa tarde novamente, Maurílio Júnior. Eu levantei essa preocupação, essa hipótese que eu levanto sobre o livro, sobre a pandemia, das eleições dos Estados Unidos, não vem da questão das eleições de Trump ou Joe Biden, e que a repercussão terá nas eleições no Brasil, as eleições municipais, nem tanto. A minha preocupação, meu ponto de vista dessa explanação é que vem mostrar que, de fato, o contágio mundial foi pelas correntes marítimas. Repito, como? Os países litorâneos tiveram maior contágio e mais óbitos, enquanto que os países mais central, como na África, sobretudo, e na América Latina, nos Estados Unidos agora com a campanha, porque lá nos Estados Unidos o Trump ele tem um domínio mais no centro dos Estados Unidos, enquanto que o oposicionista, o Partido Democrata, tem nos estados litorâneos, tanto do Atlântico quanto do Pacífico. Por quê? Trump está sofrendo com essa pandemia. Nos estados litorâneos, tanto do Pacífico como do Atlântico, teve um contágio maior e gerou muito desemprego, recessão econômica, nem tanto no meio, porque teve um contágio menor. Então, o desemprego foi menor, a recessão foi menor, que nos desgastou politicamente Trump. Enquanto que George
Biden, ele tem uma preferência dos estados litorâneos, como todos os estados, Pensilvânia e outros países do Atlântico, outros estados do Atlântico, e lá no Pacífico, como Califórnia, o Washington, o Distrito Federal, no Pacífico, ele teve uma maioria por conta que lá esses estados do Atlântico ou do Pacífico tiveram um desemprego maior, um contágio maior, um número de óbitos maior que desgastou o Trump. Então é esse viés que eu tento mostrar, ok? Deu para entender? Então eu vou justamente reforçando justamente as eleições dos Estados Unidos, que eu vou concluir as minhas considerações finais do meu livro A Civilização Humana Após a Pandemia do Coronavírus, e vou dar esse enfoque finais, conclusivo, que as eleições nos Estados Unidos estão mostrando, por A mais B, que o contágio foi através de corrente marítima. Está aí provado nas eleições dos Estados Unidos. Uma boa tarde a você e a todos que estão me ouvindo. Até mais. Boa noite, Eroncide e Alan Bezerra. Será que a pandemia do coronavírus não determinou, definiu, se caso o Joe Biden ganhar as eleições, será que ele não ganhou por conta do contágio e desemprego, recessão econômica dos Estados Unidos, que justamente ficou mais no litoral, onde a incidência é maior, tanto no Pacífico como no Atlântico, quanto no meio dos Estados Unidos, Trump ganhou. Será que não foi isso? Até mais, obrigado. Mais uma ligação, Coxinha. Alô, bom dia. Bom dia, Beto Alves e Edmilson Pereira. Bom dia. Hoje eu vou abordar sobre a segunda onda do coronavírus, lá na Europa, na América do Norte. Coincidentemente, essa segunda onda do coronavírus, está atingindo diretamente as eleições lá nos Estados Unidos. Alô? Pois não, pode falar, tá no ar. Eu estou falando. Então você vê que o Joe Biden, o oposicionista, o democrata, está ganhando nos estados do litoral. E Trump ganhando no centro-oeste, no centro do país. Por quê? Porque a corrente marítima leva o coronavírus, a bactéria, para os estados litorâneos. Ok? Obrigado e bom dia. Até mais. Um abraço. Eu não entendi nada, viu, Pereira? Minha cabeça agora deu Coisa de intelectual, Não, vez por isso outra, você tem dificuldade de compreender. Eu não entendi a O intelectualidade professor Severino dele. Pedro, Adelto, eu reputo como uma das grandes intelectualidades. Ele é um especialista em recursos hídricos, matéria de recursos hídricos, mas vez Não, por eu outra... entendi que ele disse assim, que os estados que estão mais próximos do mar, das correntes marítimas, são os estados onde tem mais coronavírus. Foi o que eu entendi. Ele dizer. Então, veja que ele tem alguma relação de água com coronavírus. Será que o coronavírus está vindo pelo mar e a gente não está sabendo? Era isso.